Bom, que bom ter aqui o senhor hoje, muito importante, né? Num dia triste para o Brasil, na verdade, né, doutor Temporão? Como é que o senhor recebeu aí essa notícia de que o Brasil ultrapassou a marca das 4 mil mortes diárias por Covid-19? Bom, Sinara, com muito pesar, porque nós que trabalhamos com saúde pública, nós estamos há um ano criticando, analisando, recomendando, sugerindo, alertando. E o que está acontecendo agora é a expressão dramática do que nós vínhamos dizendo. Quando você afasta a ciência, afasta a saúde pública, aposta numa estratégia suicida. O presidente Bolsonaro apostou que era uma gripezinha, passar rápido. Vamos, então, deixar as pessoas entrarem em contato com o vírus, obter imunidade de rebanho e vida que segue. Né? Uhum. Só que esse vírus, ele tem uma dinâmica e a realidade está demonstrando isso. Ele tem características bastante distintas de outras pandemias. Eu, como ministro, vivia do H1N1 em 2009, 2010, né? Que foi uma realidade completamente diferente. A professora Deise Ventura, da USP, inclusive, afirma que, na verdade, não se trata de incompetência, não se trata de erros, de equívocos ou de omissão. Trata-se de um projeto. Um projeto que tem um diagnóstico e, a partir desse diagnóstico, você toma medidas nos campos econômico, social, médico e sanitário, e o resultado, 336 mil mortes. É isso. É dramático, é uma cicatriz que nunca vai sair do tecido social brasileiro, da vida dessa nação. Por quê? Porque vários estudos demonstram que nós poderíamos estar hoje com 100 mil ou um pouco mais de mortes, e estamos com mais de 330 mil. O triplo, né? O triplo. Então, o Brasil tinha todas as condições, o SUS, a saúde pública, os epidemiologistas, infectologistas, a medicina brasileira, os estados, os municípios, o Ministério da Saúde que fosse o Ministério da Saúde forte. Nós estamos há um ano sem Ministério da Saúde. Em abril saiu o último ministro que entendia do assunto. De lá para cá, militarização do Ministério da Saúde, um ministro que não entendia nada do assunto, dava até vergonha a gente escutar ele falando, ele e a equipe dele. Né? Então, nós, na verdade, Sinara, o Brasil foi uma coisa curiosa. O Brasil construiu uma governança sanitária, uma autoridade sanitária informal, composta pelos governadores, consórcio do Nordeste liderando, Sim. prefeituras, os municípios, saúde pública, entidades da área da ciência, especialistas, redes sociais, alguns partidos parlamentares, grande mídia, em sua grande maioria, tentando de maneira descoordenada e desarticulada enfrentar uma situação tão grave como essa. É claro que a gente perdeu muito de potência. Tão importante quanto ter eleito, quanto ter teste, você tem que ter liderança, coesão, transparência, seriedade e credibilidade. A gente não tem nada disso. A gente tem um alucinado que todos os dias ofende a saúde pública brasileira, ofende a memória dos que morreram e ofende os profissionais de saúde que estão trabalhando todos os dias para salvar vidas e continua e ninguém o cala. Essa é a verdade. Ele hoje deu declarações idênticas lá em Chapecó. Exato. Eu ia perguntar para o senhor isso. Hoje, em Chapecó, ele falou que não vai ter lockdown nacional e continua a insistir na tal da cloroquina e na hidroxicloroquina. E aí, ao mesmo tempo, doutor Temporão, saiu uma entrevista com o médico Anthony Fauci, que é o chefe da força-tarefa lá nos Estados Unidos contra a pandemia, dizendo exatamente o contrário, que o Brasil deveria considerar um lockdown nacional. E eu fiquei perguntando, olha aí, a notícia da BBC, se vocês quiserem ver o vídeo, tem até legendas, com Anthony Fauci dizendo que o Brasil deve considerar seriamente fazer um lockdown no mesmo dia que o presidente da República disse que não devemos fazer o lockdown. Eu até falei, ministro, para as pessoas que usam
a bandeirinha dos Estados Unidos no seu perfil nas redes sociais, quem é que eles seguem, né? Porque ou eles seguem o que os Estados Unidos estão fazendo, que é o país que eles consideram ídolo, ou então eles seguem o Bolsonaro, né? Eu li a entrevista do Tony Fauci, que é um especialista muito respeitado. Ela é didática, transparente, cristalina, mas ela não é em nada diferente do que nós, tupiniquins, estamos falando, gritando, avisando, alertando há meses que isso ia acontecer. O Nicoleles, há um mês e meio atrás, falou vai morrer 3 mil, 4 mil por dia. Então está aí. Então, quando você opta por um outro caminho, que foi uma opção do presidente, e eu diria do governo, porque a política econômica é equivocada, né? Você não teve um país tão desigual como o Brasil. Vamos refletir um pouco sobre isso. Desigualdade estrutural. Entra uma doença nova, um vírus desconhecido, com grande capacidade de transmissão, que causa doença grave em 5% das pessoas que entram em contato com o vírus. Como é que você enfrenta uma situação como essa sem uma política intersetorial e transversal? Você tem que juntar economia, assistência social, saúde, educação, segurança alimentar, transporte urbano, tudo junto. Nós não temos sequer até hoje um plano nacional de combate à Covid-19, não existe. E essa comissão que o presidente criou é uma farsa, uma comissão que não tem governador, não tem cientista, e não tem sanitarista. Isso não existe, é poeira nos olhos. Então não tem, na verdade, é um crime gravíssimo contra a segurança do país, contra a vida das pessoas e contra a saúde pública, que vai ter que ser apurado e as pessoas vão ter que ser punidas. Mas, infelizmente, enquanto a gente fica preso nessa teia de interesses políticos e de visões equivocadas e de anticientificismo e negacionismo, as pessoas estão morrendo. 80% dos brasileiros que foram intubados numa UTI morreram no ano passado. 8 em cada 10 morreram. E 5 em cada 10 que foram internados em uma UTI morreram. Então você veja a gravidade da situação. Sim. Nós vamos ter um abril muito difícil ainda, porque nós estamos naquela situação, né? Como não temos vacinas suficientes para obter uma boa cobertura da população, nós estamos aí com 10% da população com a primeira dose ainda. Vacinação completa, menos de 5%. É muito pouco, né? E em 2010 nós vacinamos 90 milhões em 3 meses contra o H1N1. Por quê? Porque a gente fabricou vacina no Butantan e comprou o que faltava a tempo e a hora. E aqui o governo rejeitou ofertas, não participou no início do mecanismo COVAX da OMS, sabia? O Brasil rejeitou participar, falou que não tinha interesse em participar. Depois entrou e optou pelo o menor número de vacinas que a gente podia ter comprado. E não entrou em contato precocemente, que era o ideal, em abril, maio, chegar junto da Janssen, da Pfizer, da Moderna e falar, eu quero comprar vacina. Se você tivesse trabalhado com cientistas, epidemiologistas, infectologistas, eles diriam, essas vacinas são promissoras, vamos já fechar um pré-contrato de compra. Pelo contrário, o presidente, durante o ano passado, atacou a vacina o tempo todo. Sim. Permanentemente. Não vou me vacinar, é experimental, está gravado, está aí, todo mundo vê. E agora nega, né? Faltou o que eu acho que os brasileiros deviam esperar do governo, do Ministério da Saúde, é justamente isso, né, doutor? Uma coordenação, né, que coordenasse esse combate, não é isso? Nós perdemos, isso aí é uma questão central. Nós perdemos o quê? A questão do federalismo se rompeu. O SUS é construído a 6 mãos. União, estados e municípios. E a sociedade, como um todo. Né? A União saiu fora e jogou o problema. Né? Lembra que o Supremo falou que estados, municípios e a União têm competências e atribuições harmônicas no campo da saúde. Aí o presidente usou isso como dizendo, não tenho nada a ver com isso. O Supremo falou que só os governadores e prefeitos podem. Mentira. Ele mente o tempo todo, né? Mentiu o tempo todo. Então, quando você perde o governo federal, você perde visão estratégica, você perde coordenação, você perde capacidade de análise epidemiológica nacional, você perde capacidade de coordenar os esforços dos estados e municípios em conjunto com a União, você perde capacidade de chamar e mobilizar a sociedade para enfrentar essa situação. Então, o que nós vimos foi uma fragmentação. E os estados e municípios, cada um de acordo com suas capacidades, uns mais, outros menos, enfrentando de maneira isolada essa situação. Exato.
Nem contextos metropolitanos você conseguiu organizar. São Paulo é São Paulo, Rio, Rio, a gente sabe que o Rio de Janeiro é Baixada Fluminense, é São Gonçalo, tudo isso junto a gente não consegue. Então, hoje o que nós estamos vendo, iniciativas de lockdown parciais e fragmentadas. O impacto disso é muito pequeno. Uhum. Isso é tão dramático, Sinara, que é o seguinte, imaginemos que, por hipótese, se tudo tivesse sido feito diferente, há 2 meses atrás, se decretaria um lockdown nacional. Tá? Mas para valer. Mas para isso, tem uma questãozinha importante. Para isso, você tem que ter um auxílio, não é de R$600, não, é de R$1.000, ou de mais, para as pessoas poderem, de fato, ficar em casa. E apenas os trabalhadores dos setores essenciais mesmo, né? Mas com 40 milhões de subempregados, de pessoas sem proteção social, como é que você faz? Mas digamos que, por hipótese, isso tivesse acontecido, nós teríamos uma queda dramática do número de casos e de mortes. Nós pouparíamos milhares de vidas. Com essas iniciativas isoladas e fragmentadas de alguns prefeitos e de alguns governadores, o impacto é muito menor. Então, é como se o Brasil tivesse tomado a seguinte decisão: vamos tentar reduzir um pouquinho o número de mortes, mas morrer mais ou menos esse número que está morrendo, um pouquinho menos, já está bom, deixa morrer. Algum dia a gente vai ter que morrer mesmo, não é isso? Essa não foi a mensagem? Nossa. Então é isso. E isso coadjuvado por fake news, coadjuvado por medicamentos que não funcionam. Você veja, a Anvisa acabou de alertar que já tem mortes por uso inadequado de hidroxicloroquina, transplante de fígado de pessoas que estão tomando ivermectina. E as pessoas ensandecidas continuam defendendo uma coisa que nenhum país do mundo usa. Mas como é que o senhor vê a atuação do CFM nesse caso? O CFM não está fazendo nada? Vergonhosa e criminosa, porque ali é uma posição político-ideológica, que não está guiada nem pela boa medicina, nem pela ciência. Você veja que a Associação Médica Brasileira, que representa as especialidades, cardiologia, pneumologia, nefrologia, gastroenterologia, dermatologia, no ano passado, tinha uma diretoria totalmente bolsonarista. Olha que interessante, em dezembro teve eleições, mudou a diretoria, a nova diretoria falou: negativo, isso não funciona, é uma fraude, não usem, não tomem. E o Conselho Federal de Medicina agora ficou isolado. Essa atual diretoria do Conselho Federal de Medicina envergonha os médicos brasileiros. Nossa, eles agiram com tanta fúria contra os médicos cubanos no Brasil, né? Exatamente, por aí você vê que tipo de médicos estão lá no Conselho Federal e que tipo de ética eles praticam, né? Porque o papel do Conselho Federal de Medicina é zelar pelo exercício da prática médica e pela ética médica, né? Então é muito deplorável e não se sustenta essa posição do Conselho Federal de Medicina de jeito nenhum. Doutor Temporão, a própria questão da imunidade de rebanho está sendo questionada, né? Eu vi que tinha saído na época que Manaus enfrentou a primeira onda, um artigo na Nature dizendo que Manaus poderia ter imunidade de rebanho porque 76% dos seus moradores tinham sido infectados na primeira onda. Só que a segunda onda veio e desmentiu totalmente a previsão da Nature, né? Como é que está essa questão da imunidade de rebanho? Não tem nenhuma certeza sobre isso, né? Sinara, é o seguinte, com uma doença nova como essa, que impactou o mundo de maneira que a gente nunca viu, né? Quer dizer, o coronavírus, esse vírus, o SARS-CoV-2, ele não cabe na sociologia, na antropologia, na ciência política, na medicina, na saúde pública, na epidemiologia. Ele mexeu com o mundo inteiro, de uma maneira que a gente nunca imaginou. Então, ele ainda é uma doença que está sendo estudada. A gente não conhece tudo sobre ele, principalmente exatamente no campo da imunologia. Quanto tempo dura a proteção de uma pessoa que entrou em contato com o vírus? Qual é o grau de proteção que uma pessoa que entrou em contato com o vírus obtém depois de ter ficado doente? Qual é o grau de proteção que uma pessoa que toma vacina tem e quanto tempo ela dura? São perguntas que ainda estão em aberto. Então, exatamente, os especialistas se apressaram, imaginaram que aquele fenômeno tinha acontecido. Na verdade, não era verdade. Nós tínhamos um número muito grande de pessoas suscetíveis que ainda não tinham entrado em contato com o vírus, e a mutação que surgiu lá mudou todo o cenário, porque essa é outra característica. Esses vírus, tanto o coronavírus como o vírus da influenza, eles mutam o tempo todo.
Algumas mutações podem ser a nosso favor, porque isso é aleatório, não tem nenhuma racionalidade nisso, e outras podem ser prejudiciais para nós, os seres humanos. Uma mutação que, por exemplo, dificulte que a proteína da espícula entre em contato com a célula humana, nos é favorável. Mas uma mutação que facilite essa ligação é favorável ao vírus. Né? Isso muda o tempo todo. Agora, quanto mais vírus circulando e quanto maior a velocidade de vírus circulando, maior a probabilidade de uma mutação negativa para nós. E foi o que aconteceu em Manaus. Você teve uma explosão de casos, e o vírus sofreu essa mutação que lhe dá uma característica de maior transmissibilidade. Ainda está se estudando se ele causa doença mais grave ou não, ainda não é conclusivo, mas capacidade de transmissão, sim. Então, todas essas teorias estão sendo o tempo todo questionadas, por quê? Porque nós ainda não sabemos tudo sobre essa doença. Sim. Como que o senhor viu a aprovação na Câmara desse projeto que dá direito aos empresários de comprarem vacinas? É chocante, né? Uma vergonha, né? Que o parlamento brasileiro se preste a esse papel, inclusive o presidente da Câmara liderando esse processo. E por que eu estou falando isso? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destacar. Não é comum que o parlamento se imiscua num tema que é do executivo. Quando eu defino critérios de vacinação do PNI, eu levo em conta estudos, pesquisas, a realidade epidemiológica, grupos mais vulneráveis, né? E monto o meu esquema de vacinação que vale para todo o país. Ora, por que o Congresso vai aprovar uma lei que trata de vacinação? É a primeira vez na história, pode ter certeza, escreve aí, desde 1973, quando o PNI foi criado, que isso aconteceu, agora. Eu me lembro de 2 episódios anteriores muito graves. A Anvisa, alguns anos atrás, proibiu alguns medicamentos para o tratamento da obesidade, tratamentos para emagrecer. Por quê? Porque causavam efeitos colaterais graves e em outros países tinham sido tirados do mercado. Um grupo de deputados se mobilizou, claro, havia lobby de médicos, de especialistas e indústria farmacêutica, e aprovaram um decreto legislativo desautorizando a Anvisa. Esses medicamentos estão no mercado até hoje. Segundo, você lembra, um dos episódios mais vergonhosos da medicina brasileira, a fosfetanolamina, que curaria o câncer. Sim. Aliás, o projeto de lei, um dos signatários era o então deputado federal Jair Bolsonaro. Exato. Essa lei foi aprovada, a presidente Dilma ratificou e o Supremo derrubou. Estudos posteriores demonstraram que era uma fraude. Não funcionava e possivelmente muitos pacientes com câncer iludidos prejudicaram sua situação de saúde e podem ter até morrido por conta do uso dessa droga. Né? Então, 2 episódios muito negativos, onde o Congresso se mete numa área estritamente técnica. O que deputado entende de vacinação? Nada. Então, na verdade, essa lei aprovada ontem é um fura-fila institucionalizado. Furar fila. Não tem nenhum argumento. Por quê? O exemplo que eu vou dar é muito didático. Né? O Brasil tem 46 milhões de pessoas que trabalham por conta própria. Não tem nenhuma proteção social, portanto, não tem patrão. Não tem emprego. Né? Muito bem. E tem 14 milhões de desempregados. Então, imaginemos que nessa massa de 60 milhões de brasileiros, alguns, os mais idosos, já estão sendo vacinados, outros que têm comorbidades serão vacinados nas próximas semanas e meses, né? Mas um grupo grande ficará de fora, ficará aguardando nós termos mais vacinas, usando os critérios do PNI. Esse projeto de lei nada mais faz do que permitir que algumas empresas, quem é que vai ter escala para comprar vacina em quantidade no mercado? Aliás, é uma outra discussão depois, eles não vão conseguir comprar vacina nenhuma, que vai ser uma vergonha dupla para esse projeto de lei. Mas essa é outra discussão. Eles vão permitir que pessoas que não são idosos, não têm comorbidades, não estão em nenhum grupo de risco, vão se vacinar. Então você cria uma situação de iniquidade, além da farra que vai ser
Os empresários, as diretorias, as A mulheres, elite, né? os sobrinhos, os amigos, os compadres, né? Os cúmplices, né? Todos eles vão estar sendo vacinados. Então, como é que eu devo adjetivar esse projeto de lei? Tentando não ser rude. É uma fraude, é uma farsa, é um ataque. Eles falam que eles vão dar uma contrapartida ao SUS. O senhor acredita nisso? Claro que não. Se fossem empresários que quisessem, de fato, ajudar a saúde pública, doariam 100% das doses para o SUS. Nós teríamos mais doses e poderíamos vacinar mais pessoas. Mas, por outro lado, eu duvido muito que alguma empresa venda vacinas para o mercado privado. Nesse momento, todos os produtores de vacinas vendem vacinas apenas para os governos. Ponto. Pode ser que no segundo semestre, mais adiante, alguma coisa mude. Mas, nesse momento de escassez de vacinas em termos globais, imaginar que um empresário, mesmo um grande empresário, consiga comprar vacina, mas tem um detalhe. O projeto de lei aprovado ontem desmoraliza a Anvisa, né? Porque permite que qualquer vacina registrada em qualquer agência reguladora, que a OMS diga que é ok, poderia fornecer essas vacinas. Então, passa por cima da Anvisa, fragiliza a Anvisa, e a gente corre o risco do seguinte: algumas semanas atrás, a Anvisa negou o pedido de registro de uma vacina indiana. Os técnicos da Anvisa foram lá na Índia, visitaram a fábrica e falaram: não cumpre as exigências de qualidade e segurança. Por hipótese, esses empresários podem comprar essa vacina, que a Anvisa diz que não é segura e que não é de qualidade, para aplicar nos seus funcionários. Que tal? Seria uma espécie de xepa da vacina, vacina de segunda linha sendo aplicada na população brasileira. Então, de nenhum ponto de vista, essa proposta da Câmara, inclusive a Câmara expõe o que ela tem de pior, não é? Sim. Incapacidade, iniquidade, desigualdade, meu pirão primeiro, deixa eu me virar aqui porque eu quero me vacinar, povo que se dane. Lembra um pouco o Justo Veríssimo do Chico Anísio, né? Sim. É um pouco aquele deputado Justo Veríssimo foi o comportamento da Câmara ontem na votação desse projeto de lei. Tem outra questão que é a história que tem se discutido muito fora do Brasil, que é o tal do imperialismo da vacina, né? Alguns países votaram na OMC contra a quebra das patentes, e o Brasil foi junto. E agora estão dizendo que existe um projeto na Câmara para quebrar a patente da vacina, e já estão dizendo que o Bolsonaro vai vetar. O senhor acha que, nesse momento, a quebra da patente seria absolutamente necessária? Vamos lá. O que está acontecendo com as vacinas é nada mais nada menos do que o que sempre aconteceu com medicamentos em todo o mundo. 80% dos medicamentos produzidos no mundo são consumidos nos Estados Unidos, Canadá, Europa e Japão. Que tal? Então tem uma brutal desigualdade no acesso a medicamentos. E está se repetindo agora. Os países ricos compraram praticamente 70% das doses disponíveis para vacinar suas populações, e a gente não vê nenhum resquício de solidariedade. O próprio ex-presidente Lula recentemente cobrou por que o G20 até hoje não se reuniu para discutir isso, por que a ONU não se reuniu até o momento para discutir isso, por que a OMS não convocou uma assembleia de saúde emergencial para discutir isso, né? Sim. Parece que ninguém quer discutir isso, né? Então é verdade que a África do Sul e a Índia tomaram a iniciativa dessa medida de quebra de patente. Não seria bem uma quebra de patente? Vou te explicar por quê. A quebra de patente pressupõe o seguinte: eu posso dizer porque a única vez que o Brasil quebrou uma patente, a primeira e única, foi na minha gestão, governo do presidente Lula, em abril de 2007, que foi o medicamento do coquetel da AIDS, o Efavirenz. Tem muita gente que pensa que o ex-ministro Serra, que foi um bom ministro, quebrou patente, mas ele nunca quebrou patente. Ele ameaçava quebrar, reduziu o preço e ir em frente. Mas nós quebramos mesmo. Para você quebrar, você tem que ter, para não ter descontinuidade no tratamento, você tem que ter a opção de um genérico que alguém produza. Sim. Que alguém já domine aquela tecnologia. Foi o que nós fizemos. A gente quebrou a patente da Merck americana, compramos da Índia o genérico, e aí, em um ano, a Fiocruz, por engenharia reversa, desenvolveu o princípio ativo, e aí a gente ficou autossuficiente. Em vacina é diferente. Ninguém sabe fazer a vacina da Pfizer. Não tem como quebrar a patente de um segredo tecnológico que ninguém tem condições de fazer. Idem da Moderna. Agora, as vacinas de vírus inativado, como a do Butantan,
cuja tecnologia é muito mais disseminada, poderia ser uma estratégia inteligente. Por exemplo, que os países se juntassem, a ONU se juntasse, o G20 se juntasse e decidissem que iriam subsidiar, por exemplo, né, o aumento da capacidade de produção de Brasil, da Índia, da China, da Indonésia, de outros países que têm plantas de produção de Focado vacina. na Coronavac. Exatamente, que é uma vacina muito boa, que funciona muito bem e cuja plataforma tecnológica não é um segredo industrial. Ela não está protegida por patente, todo o processo. O próprio Butantan produz uma vacina contra a gripe que todo ano a gente toma, vamos tomar em abril, agora vai começar a campanha contra a gripe, que ela detém toda a tecnologia, e é mesmo a tecnologia de vírus inativado. Então, foi muito ruim o Brasil não ter entrado, porque politicamente é muito importante esse movimento. Um movimento questionar por que os países em desenvolvimento, os países africanos, os países asiáticos, os países da América Latina, estão tendo menor acesso às vacinas do que os países centrais. É um tema absolutamente relevante nesse momento. É curioso, porque outro dia eu entrevistei um filósofo croata, e ele falou que com essa história, a Croácia, que está dentro da União Europeia, vacinou menos pessoas do que a Sérvia, que é do lado, e que pôde importar as vacinas da China e da Rússia, que a União Europeia não deixa. É muita... Então, veja, interesses, né? Você acabou de didaticamente definir o que é o salve-se quem puder. Quer dizer, nem a comunidade europeia, entre ela, tem uma lógica e uma coesão no acesso às vacinas. Cada país tentou se garantir, começar o processo de imunização da sua população, e agora o próprio Fauci, nessa entrevista que ele deu, ele foi questionado sobre isso, os Estados Unidos vão doar as doses que sobrarem. Ele falou o seguinte: quando terminar de vacinar a população americana, o que sobrar, eles vão doar para o mecanismo COVAX. O problema é que o Brasil já fez a opção mais baixa, então isso não vai aumentar o número de doses para o Brasil. E isso vai chegar tarde demais. Nós estamos projetando, Sinara, o seguinte: se a gente não aumentar muito rapidamente o ritmo de vacinação, nós vamos chegar a 500 mil mortes agora, antes do final do primeiro semestre. Então, e aonde estão as vacinas? Nós estamos lidando apenas com a nossa capacidade interna de produção, que depende do princípio ativo importado. Erramos lá atrás, ao não garantir doses adicionais, e agora estamos nessa situação. É muito ruim. O senhor disse em janeiro que o Brasil teria condições de vacinar 10 milhões de pessoas por dia, né? O que já fez em outras campanhas. Sim, na verdade, não 10 milhões. Nós fizemos, antigamente, você deve lembrar, Dia Nacional de Vacinação contra a Paralisia Infantil, a gotinha, apareceu usar gotinha. A gente chegou a vacinar 16 milhões de crianças num dia. Olha só. Poucos países no mundo fazem isso, se é que algum faz. Né? E a gente vacinou em 2010 uma média de 1 milhão de pessoas por dia em 3 meses, 90 milhões. Mas o Brasil tem todas as condições, se tivéssemos vacinas, fazendo um grande esforço, mobilizando a sociedade, de vacinar até 2 milhões de pessoas por dia. Então, veja, a gente estaria hoje, se começássemos em janeiro, já estaríamos hoje com uma cobertura vacinal muito grande. Isso é o quê? Da circulação do vírus, menos doente, menos gente internada, menos morte. Estamos fazendo uma vacinação a conta-gotas, por erros graves cometidos anteriormente. A circulação do vírus é muito alta ainda. Cepas mutantes, a P1, hoje, a de Manaus, circula em todo o Brasil. E colapso hospitalar. Nós estamos falando isso há um ano, que isso ia acontecer. Sim, e eles diziam que era exagero, né? Quando o Átila Yamarino, aquele divulgador científico, dizia que a gente ia chegar a 1 milhão, dizia que era exagero, e a gente já está às portas dos 500 mil, né, doutor Temporão? Isso mesmo. Realmente não foi por falta de aviso, e o mais dramático é que nós falamos no início, é que há vamos dizer assim, o governo federal não mudou a sua postura radicalmente. Ok, mudaram o ministro é um médico, presidente de uma sociedade respeitada, nós temos que ser condescendentes, ele acabou de tomar posse, ele falou a favor das máscaras, que já é uma coisa boa, porque o chefe dele fala contra as máscaras, ele falou que as pessoas têm que manter o distanciamento, que tem que lavar as mãos, mas ele falou que lockdown não. Então ele bateu na barreira. O chefe dele falou para ele, lockdown, você não vai defender não, você vai falar de máscara, vacina. Meu Deus. Mas lockdown não. Então é isso, então ele vai ter dificuldades, ele está tentando mudar a equipe,
Mas num contexto tão grave como esse, imaginar que você vai reconstruir a capacidade de liderar, de coordenar um esforço nacional com credibilidade, essa credibilidade já se perdeu, já foi perdida. O senhor falou da fosfoetolamina, esse placebo aí que queriam empurrar como cura do câncer, e o senhor disse que esse medicamento pode ter prejudicado o tratamento das pessoas. O senhor acha que a cloroquina e a ivermectina, pode ser que no futuro a gente descubra que ela ajudou a aumentar o número de mortes? Com certeza, e nós já tem alguns países que os médicos que prescreveram estão sendo processados pelos pacientes que morreram, ou pelas famílias que podem buscar um dano, né? Um processo por danos morais e materiais. Porque como nós não temos nenhuma evidência, uma coisa diferente, no início, lá atrás, março, abril, doença nova, não tínhamos nada, né? Então, essa droga, ela aparece sempre que aparece um surto novo. Há décadas acontece isso, né? Então, naquele momento, por compaixão, digamos assim, paciente sem nenhuma perspectiva de cura, está morrendo, vamos usar tudo que a gente puder. Como essa droga em laboratório, não em seres humanos, em laboratório, parece que funciona contra o vírus, começaram a usar. Mas hoje, a quantidade de evidências que falam contra, a OMS não recomenda e nenhum país do mundo mais usa, só o Brasil. E o Brasil continua usando, as pessoas estão morrendo, estão tendo efeitos colaterais, e o presidente da República é garoto propaganda desses medicamentos. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor, não sei se o senhor vai sentir a vontade para responder, mas se o senhor estivesse no Ministério da Saúde, como ministro da Saúde, como que o senhor teria enfrentado a pandemia de coronavírus? Olha, da maneira que nós enfrentamos a do H1N1, porque quando o H1N1 chegou, vírus novo, uma mutação, no caso, no México, de um vírus que circulava em suínos. Ele saltou de espécie, ganhou a capacidade de infectar humanos e se disseminou pelo mundo. Então, quando chegou aqui, a dúvida era a mesma, o medo era o mesmo, o receio era o mesmo, o desconhecimento era o mesmo. Claro que meses depois a gente viu que não era... a letalidade era mais ou menos parecida com as doenças respiratórias infecciosas, como tinha medicamento, existia um medicamento específico, a gente pôde rapidamente fazer vacina e comprar vacina e vacinar todo mundo em 2010. Então, o desdobramento foi diferente, mas o início foi o mesmo. O que a gente fez? Primeiro, a gente criou logo um comitê do governo nacional, estados e municípios, de cientistas e sanitaristas. Primeira coisa. Segundo, um plano de ação. E lideramos esse esforço. E o presidente da República, além de não ter atrapalhado, pelo contrário, o presidente da República me deu total autonomia para liderar esse esforço, isso é fundamental, total autonomia. Quando eu dava declarações, e eu me lembro que, por exemplo, teve um momento que pode viajar pela América do Sul ou não pode? Pode entrar, ou não, fecha a fronteira ou não fecha? Eu dei a minha opinião, ninguém me ligou para me dar uma bronca e dizer, isso não pode falar. Então, eu tive total liberdade para... Naquela época, o senhor optou por fechar as fronteiras, não foi? Sim, exatamente. E veja, o tempo todo conversando com as sociedades de especialistas, com a Organização Mundial da Saúde, era uma relação muito próxima, a gente não tomava nenhuma decisão sem discutir muito, né? E transparência, comunicação, a gente não falou nisso aqui. Você não enfrenta uma situação como essa sem uma estratégia de comunicação permanente. Orientação, educação, informação, mobilização. Não teve nada. Pelo contrário, o presidente lidera uma estratégia de contra-comunicação, de deseducação continuada. Sabotagem, né? Já foi definido como sabotagem. A postura dele estimula as pessoas a assumirem um comportamento de risco e aumenta o risco das pessoas adoecerem, se contaminarem, serem internadas e morrerem. É isso, a essência. Do que o senhor faria se fosse ministro, né? Lockdown total? Nessa situação que a gente está vivendo, sim, já deveríamos ter tomado essa decisão lá atrás. E não tomamos. Está tudo fragmentado. Cada município, cada estado, eu participo aqui do Rio de Janeiro, do comitê que assessora a prefeitura. Aqui no Rio, Maricá, Rio de Janeiro, Niterói, estão conversando, estão tentando definir estratégias conjuntas, mas é muito pouco. Nós deveríamos estar discutindo o estado do Rio de Janeiro como um todo, mas aqui no Rio de Janeiro o governador é negacionista, é aliado do Bolsonaro. Então veja a que ponto nós chegamos, quer dizer, um espaço onde a ciência e a saúde pública devem liderar e dizer o que deve ser feito, você tem políticos com outros interesses.
E aí você tem o resultado dramático que é esse que nós estamos assistindo. O senhor falou também aqui que 80% das pessoas que foram entubadas, infelizmente, faleceram. Existe alguma coisa que nós, pessoas comuns, podemos fazer para não chegar a esse estágio de intubação? Sim. Usar máscara o tempo todo, 100% do tempo. Você só não precisa usar máscara quando você está na sua casa com as pessoas que moram com você e que estão com você. Fora disso, máscara o tempo todo. Máscara não vale mais máscara de pano. Esse é o problema. Nós não tivemos até hoje ninguém que esteja distribuindo máscaras para a população usar. Uhum. A higiene das mãos e o distanciamento. Agora, vamos lá. Brasil. Distanciamento. Muito bem. O governo cortou o auxílio emergencial. Então, nesse momento, eu estou sem um tostão. Como é que eu boto comida na mesa? Eu vou sair de casa. Uhum. Aí eu vou pegar um transporte público em que condições? Sardinha em lata. Então, para a classe média, para quem trabalha à distância, é uma realidade. Mas para 80% da população brasileira é outra realidade completamente distinta. E por isso que eu digo que você tem que analisar o governo como um todo. A política econômica nunca esteve a serviço da vida e nunca esteve a serviço da saúde. Sim. Esse foi um dos erros centrais. E aí essas pessoas que estão trabalhando, que estão nessas latas de sardinha, estão sujeitas ao risco mesmo, não tem outra maneira. Elas vão pegar coronavírus ou elas também podem, de alguma maneira, se precaver? A probabilidade de que ela entre em contato com o vírus é muito alta. Né? Agora, veja, estamos falando de uma doença onde mais ou menos 60% a 80% das pessoas que entram em contato com o vírus não vão desenvolver nenhuma doença grave. Uhum. 20% aproximadamente vão ter alguns sintomas e podem até necessitar de algum tipo de auxílio médico. Sim. E 5% vão desenvolver doença grave. Esses 5% que desenvolvem doença grave são os que vão para as UTIs, que às vezes tem que ser entubados, onde a letalidade e a mortalidade é muito mais alta. E é isso que sobrecarrega o sistema de saúde. É um colapso do sistema de saúde que está acontecendo no mundo inteiro. E os exemplos estão aí. Todos os países que seguiram criteriosamente as orientações da ciência e da saúde pública estão em melhores condições do que aqueles que não seguiram. Uhum. Antes, logo no começo da pandemia, já estou terminando aqui, já vou lhe liberar. Antes da pandemia, no começo da pandemia, as pessoas diziam para só procurar o hospital quando elas estivessem com falta de ar. Agora, qual que é a orientação exata? Essa orientação não foi uma orientação adequada. Na verdade, nós erramos desde o começo no seguinte sentido. Nós temos saúde da família, com 40 mil equipes, 250 mil agentes comunitários, capilarizados no Brasil inteiro. A saúde da família deveria ter sido a estratégia central de entrada nas comunidades. Sim. Testando, quem tem sintoma, testa, se deu positivo, isola, faz a quarentena. Nós não tivemos isso, né? Então, essa orientação, muitos pacientes já estavam com quadro grave. Né? Então, a orientação agora é, teve sintomas da doença, procure uma unidade de saúde. Pode ser um posto de saúde, pode ser uma UPA, enfim. Não tem sentido ficar aguardando piorar para procurar ajuda. Tem sintomas da doença, busque ajuda médica. Tá bom, doutor Temporão, foi um prazer ter o senhor aqui, muito esclarecedora a sua entrevista e lamento muito que o senhor não esteja em posição de poder no Brasil hoje, viu? Ia ser um pepino, né? Mas, enfim, já dei minha contribuição, fiquei 4 anos lá e fizemos muita coisa boa. Mas o Brasil vai ultrapassar essa situação, vamos deixar uma notícia de esperança, né? A situação é muito grave, é muito dramática, não precisaríamos estar passando por isso. Nós vamos ter que superar essa situação, vamos superar essa situação. Mas o mais grave é que os que nos representam, os deputados, os senadores, têm que cumprir, assumir suas responsabilidades e zelar pela defesa da vida. É isso que a gente espera. Por isso que foi tão impactante essa lei aprovada, esse projeto de lei, que eu confio que o Senado não aprove, derrube, porque senão isso vai ficar registrado na história da saúde brasileira como um momento deplorável. Muito triste, tá bom. Muito obrigada, doutor Temporão. Um abração para o senhor. Volte sempre. Foi um prazer. Um abraço para todos. Tchau. Tchau.